Esse aqui é a segunda edição do evento de venda B2B. Meu nome é Mariana Ribeiro, eu sou do time de Sales Engineering aqui na Cortex. E para falar sobre o tema de plano de vendas focado em metas, nós temos dois convidados aqui hoje. O Carlos Campos, CEO da Market for Sales, e o Marcelo Ferreira, VP de Marketing e Vendas aqui na Cortex. Eu vou abrir um pouquinho o microfone para cada um deles se apresentar. Carlos, você quer começar? Tá certo. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia a todos aqui, né? Algumas das pessoas eu bati o olho aqui, alguns nomes eu já conheço, mas para quem não me conhece, né? Sou o Carlos, sou fundador da Market for Sales. Já estou quase 30 anos aí em marketing e vendas, sempre focado no B2B. Então, já passei por tecnologia, serviços, educação, né? E agora, né, com a Market for Sales, que é uma consultoria de estratégia comercial focada em implementar máquinas de vendas em empresas B2B, sempre com vendas complexas, né? E a gente também é parceiro de algumas ferramentas, né? Por exemplo, um HubSpot que a gente ajuda na implementação dessas operações de máquinas de vendas, tá? Então, a ideia é poder trazer um pouco da experiência, mas muito mais aprender, né, com a nossa troca aqui, enfim, para a gente poder trocar um pouquinho e aprender como que a gente vai seguir com esse mercado que está um pouco, né, vocês viram os acontecimentos do fim de semana, já trazendo alguns spoilers aí, o mercado está mudando um pouquinho, mas vai ser muito bacana aqui a gente poder trocar com vocês. Legal, Carlos. Marcelo, quer dar umas palavrinhas também agora? Cara, primeiro, obrigado, gente. Assim, estou impressionado, estava preocupado com esse horário de segunda-feira, 9 horas da manhã, mas já tem 132 pessoas aqui com a gente. Legal, bacana. Todo mundo curioso aí e a gente vai fazer de tudo para que o papo seja realmente muito bom. Só para me apresentar também, eu sou Marcelo Ferreira, eu trabalho com marketing e vendas há mais de 20 anos, né? Eu brinco que marketing e vendas para mim é a mesma coisa, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente aqui. Já passei por várias Big Techs. Estou há 1 ano e alguma coisa na Cortex, né? Um pouquinho mais de 1 ano, parece que eu já estou há 5, né? Esse modelo de startup é bem intenso. E, como curiosidade, eu sou um dos sócios, investidores e fundadores do Descomplica, acho que muitos de vocês devem conhecer aí, né? E a brincadeira que eu faço também é aproveitem as boas oportunidades. A gente estava na piscina de um clube uma vez, quando o Marcos me chamou e chamou meu irmão. Ele era um professor de física e brincou, vamos abrir uma empresa? Eu falei, vamos, quanto é que é? E aí acabamos entrando. Então, assim, as boas oportunidades às vezes estão em momentos que a gente menos espera, né? Então, com relação à Cortex, gente, a Cortex é o maior investimento em Big Data e inteligência artificial da América Latina, né? A gente tem 2 soluções, uma de comunicação estratégica e reputação, e a outra de inteligência de vendas. Nós somos uma empresa de dados, né? A gente foi aportado por fundos de investimento de muita relevância, SoftBank, Riverwood, Redpoint, e agora, ultimamente, pelo Lightrock. Lightrock é um fundo muito focado em ESG, então isso é bem bacana assim, para quem está nesse mundo. A gente comprou no ano passado a GeoFusion, né? A GeoFusion é uma empresa de soluções de inteligência de dados para geolocalização, onde um dos maiores clientes da GeoFusion é o McDonald's, então significa um sucesso da ferramenta, né? O McDonald's nos últimos 20 anos cresceu absurdamente, e isso em cima da plataforma do Home Maps da GeoFusion. Então, acho que a gente fez uma aquisição bem bacana, e de novo, assim, espero que esse papo aqui agregue muito para todos vocês. Aí. Obrigado. Boa. Bom, pessoal, vocês já viram aqui que temos 2 nomes de peso para falar com a gente hoje. E agora, entrando um pouquinho no assunto, né, que é plano de venda focado em meta, eu queria começar perguntando para os dois, pensando no contexto, né, quando a gente vai pesquisar alguma método de construção de plano de venda ou como construir o plano de venda, independente do tamanho da empresa, a gente encontra aí na literatura, na internet, diversas receitas de bolo, né? Como construir o seu plano de vendas em 5 passos. Aí vai desde a criação do ICP até os planos de pós-venda, manutenção dos clientes. Com isso em mente, e pensando em todo esse histórico e a experiência que vocês têm no mercado, existe alguma coisa que esses materiais não contam e que normalmente é bem essencial para a construção de um plano de vendas de sucesso numa companhia? Independente do tamanho, mas aí pensando principalmente nas empresas de pequeno e médio porte. Quem quer começar hoje, Marcelo? Convidado, Carlos, fica à vontade, cara. Tá certo. Bom, eu vou responder de uma forma simples, depois a gente vai aprofundando mais, né? A resposta simples é,
A receita de bolo que você falou, né, os 5 passos, os 3 passos, os 10 passos, não importa quantos passos, sempre são boas dicas. Quem está um pouco perdido sempre vai, né, ter um direcionamento. Mas é claro que esses passos, né, é a mesma coisa que uma mentoria ou uma consultoria de recomendação, é fácil quem está do outro lado. Né? Quando a gente fala para o outro, ó, defina seu nicho, né, mapeie seu mercado, crie sua estratégia e faça acontecer. A gente recomenda aqueles passos. O difícil é colocar isso em prática. Né? Eu falo, ok, eu vou definir meu ICP. Como que eu defino ICP? Eu vou definir uma volumetria. Eu só vou pegar um dos ganchos aqui. Quando a gente fala um plano de vendas, ele é mais amplo. Mas uma grande dúvida que tem é a famosa meta. A meta financeira, né? A meta a ser alcançada. Normalmente, essa meta, né, ela tem que estar completamente... Eu vou falar o óbvio aqui, mas nem sempre esse óbvio está sendo feito. Ela tem que nascer do plano financeiro, do plano de negócio da empresa, e não do plano de vendas da área comercial. Então, muitas vezes estão questionando, né, a área de vendas, quanto vai vender? E a conta tem que ser da empresa. Qual é o resultado que a empresa tem que buscar? E aí vem esse desdobramento como uma missão para a área de vendas, conseguir transformar aquele número, né, numa meta e da meta num plano de atingimento daquele resultado. E a gente tem visto muitas, né, quando a gente fala qual é a sua meta do ano, a área comercial simplesmente pega o resultado do ano passado, né, coloca X% em cima e fala, essa é a minha meta de vendas. Então, ela tem que ser um pouquinho mais científica. Os 3 passos ou 5 passos, eles orientam, mas o detalhe é o que vai fazer a diferença. Legal. Deixa eu tentar agregar aqui, Mari. Claro. Eu vou gerar uma certa polêmica aqui, porque eu tenho uma visão um pouco... Assim, eu acho que a metodologia ela é importante, ela é um drive, mas eu já tive casos de vendedores e de gestores que seguem a metodologia ferrenhamente e não necessariamente saem com sucesso no final dela, né? Então, na minha opinião, acho que assim, o que não está por trás disso é que a receita de bolo está lá para ser executada do seu jeito. Cada um tem um jeito de executar. Em vendas B2B, a gente tem uma coisa que é uma relação entre pessoas. A gente tem que saber como tocar essa relação, ter sensibilidade nos momentos de conversa para entender as dores e o momento da pessoa que está do outro lado da negociação. Então, eu gosto da metodologia, acho que ela é um drive, ela é muito importante para que a gente tenha um guide, até para quem está começando agora, mas eu realmente acredito que cada um tem que ter a capacidade, a sua cara, o seu jeito de fazer a gestão da padaria. Eu costumo também colocar essa brincadeira assim, que você tem que você tem que gerir o seu território, a sua meta, o seu espaço do seu jeito, né? Usando a metodologia, tendo os guides, pegando a melhor inteligência possível de mercado, mas que você coloque o seu DNA nisso. Eu vejo vendedores de muito sucesso que conseguem colocar o DNA deles no processo, sabe? Acho que é importante a gente entender que não é só uma receita de bolo. Até porque quando a gente vê receita de bolo que é colocada na internet, cada um faz de um jeito. Já pararam para pensar nisso? O bolo nunca sai igual. Então, assim, é a mesma coisa para vendas, tá, gente? É a mesma coisa. Mas deixa só pegar mais um gancho, só para complementar, né? Já que a gente é para polemizar um pouquinho, né, Marcelo? Então, vamos à tréplica. Vamos apimentar o bate-papo. A metodologia, ela passa a ser o guia. A gente está trazendo aqui que é o jeito, né, o tempero de cada um vai fazer a diferença. Só que, por exemplo, quando a gente fala de... Eu vou chamar de metodologia, de processo, da estratégia, o nome que tiver. Quando a gente cria o plano e desdobra em meta, né, normalmente o pessoal tem feito só uma visão mais macro, que é o que eu preciso vender. E o que a metodologia, às vezes, ela pode acelerar um entendimento é como que eu desmembro essa meta. Porque aí eu preciso ter uma receita, um passo a passo, para conseguir desmembrar isso. E isso, né, é um padrão que, eu não vou falar que serve para todos, mas vai servir para a grande maioria. Ou seja, eu peguei meu plano de negócio, tem um número a ser perseguido, esse número eu desmembro com o meu time, mas está só o número de resultado de venda. E aí a gente tem que desdobrar isso para a métrica de produtividade. Então, qual é o esforço necessário que eu vou precisar fazer para chegar nesses resultados? Isso é o que a gente tem visto que as empresas acabam não fazendo, que é qual é o caminho que me leva nesse resultado, ao invés de este é o resultado que eu tenho que perseguir a qualquer custo. Então, acho que aí a metodologia ela acaba trazendo a consciência
de ter que fazer esse processo, e claro que aí cada um vai ter que se adaptar ao seu mercado, à sua maneira. Eu acho que está muito ligado também, não, é óbvio, a metodologia é sempre importante, né? Se não fosse, acho que a gente não precisaria estudar nada, a gente só ia fazendo com feeling. Mas tá ali no papel da construção do plano, as características da equipe, quem são os vendedores que estão ali na linha de frente, como que eles abordam o dia a dia para tentar fazer essa distribuição de metas de acordo com a equipe que você tem também é bem importante. E principalmente, né, olhando para o nosso momento atual, onde a gente veio aí de uma aceleração absurda, onde a pandemia, principalmente para as empresas de tecnologia, trouxe esse crescimento acelerado e a meta ela era dobrada ano após ano, então era, eu olhei ano passado e eu fiz tanto, esse ano eu preciso dobrar meu resultado, e a gente está nesse momento de crescimento. Hoje a gente já está migrando para um cenário onde a palavra de ordem é mais eficiência. Como eu vou conseguir fazer mais ou manter o meu crescimento com o mesmo? E aí, eu acho que entra essa relação de conhecer o time que você tem, conhecer a meta da empresa e conseguir fazer essa adaptação. E o que eu queria vou entrar aqui um pouquinho no tópico de como essas mudanças sistêmicas de mercado, mudanças internas, como isso também tem que ser pensado e levado em consideração na hora de fazer alterações e ajustes finos nesse plano de vendas ao longo do período. Como sair de um momento de crescimento acelerado para um momento de eficiência e manter ali a coerência entre essa distribuição de metas da equipe. Posso seguir? Vai lá, Carlos, vai você. Vou fazer rápido, aí a gente vai no bate-bola mesmo, né? Vou pegar até o gancho quando a gente está falando das receitas de bolo, né? Se falava muito, né, pelo menos no mercado aí das startups, das novas empresas de tecnologia, né, a receita que era triple, double, double, né? Então, assim, tem que fazer 3 vezes, depois mais ir dobrando o resultado, que era para chegar no resultado dos 100 mil, nos meus primeiros 100 milhões, ou até no valuation de 1 bilhão. Claro que com essa pressão dos investidores, com essa pressão de mercado, né, a ideia seria preciso gerar resultado. Então, taca gente, taca time, taca bastante operação, né, growth, aceleração, para poder gerar resultado sem olhar a eficiência, sem olhar, né, a margem. Quando essa torneira começa a fechar, a eficiência se torna, né, a margem se torna cada vez, né, enfim, é o que perpetua qualquer empresa. E aí, né, aquela época das vacas gordas, onde posso fazer tudo sem olhar para o meu resultado de curto prazo, porque isso a médio e longo prazo vai vir, veio a realidade. E claro que aí a palavra, para mim, da ordem, né, que eu ia chegar nessa resposta, é processo. Então, se eu tenho um processo claro, o processo ele vem com a eficiência, o processo ele traz a produtividade, né? O problema é aquela falta de processo onde eu preciso buscar o resultado a qualquer custo, e eu acho que, né, a maioria das empresas fazia que acreditamos que ter um time com 10 pessoas, depois 50, depois 100, seria suficiente para trazer esse resultado. Tem muita ineficiência num crescimento tão acelerado desse. Então, claro que isso traz para uma realidade e vai ter um acondicionamento desses novos patamares, para que agora a gente possa entender que todos os negócios têm que ser rentáveis, têm que ter margem, enfim, né? É a regra da existência de qualquer empresa. Botar um pouco de número nisso aí. Todo mundo viu essa semana aí, semana sexta-feira, o negócio do Silicon Valley Bank, né? Que faliu lá nos Estados Unidos e tal, então vai gerar uma onda aí agora, né? O pessoal já estava falando, Nubank vai falir, C6 vai falir nada, a gente não vai falir, mas tem um movimento de mercado que é importante que todo mundo conheça, que desde o ano passado, com as taxas de juros subindo no mundo inteiro, o capital começou a ter um pouco de avesso a capital de risco, então o pessoal parou de colocar dinheiro nas startups ou nas empresas de grande crescimento, etc. Com isso, né, quem percebeu esse movimento no ano passado já começou a mudar suas máquinas de venda, né, para uma máquina de venda mais eficiente, né? A gente aqui, no caso, quando a gente começou, só para colocar um pouco de números para vocês entenderem, a gente tinha um problema. A gente tinha uma máquina de vendas linda, não parava de crescer o número de vendedor, não parava de crescer o número de BDR, não parava de crescer o número de SDR, investimento maciço
em mídia digital, em propaganda, etc., só que uma eficiência muito baixa. Mas era uma eficiência baixa, porém, atingindo níveis de crescimento que os bancos queriam, que os grupos de investimento queriam. Então, cara, espetacular, eu estou atingindo o crescimento, né? Estou botando uma montanha de dinheiro aqui, mas tudo bem, porque eu estou resolvendo o problema que é o problema chamado crescimento. Mas como o Carlos falou, a gente não entregava o bottom line, que é entregar efetivamente o resultado da empresa. A gente entregava o top line, que é crescimento, que é o que os bancos queriam, que os fundos de investimento queriam. De lá para cá, do meio do ano para cá, a gente já começou a mudar isso. Cara, não dá mais para ter 7% de taxa de conversão de um MQL que entra. Não dá mais, não faz sentido. Você imagina a espuma que eu tenho que fazer, o estresse na esteira para poder fazer esses 7%. Maravilha, estava atendendo a demanda do meu fundo, mas não está atendendo a demanda da empresa, do ponto de vista de execução. Então, com essa mudança, a gente passou a olhar muito mais para o detalhe de cada momento do funil. Então, assim, eu brinquei naquele da receita de bolo, gente, porque a metodologia ela é muito importante para dar um drive para todo mundo. Mas você tem que olhar a execução individual, porque cada um se comporta de um jeito em cada estágio do funil. Então, a gente aqui acompanha muito no detalhe o estágio do funil. Então, a gente vem mudando de lá para cá, respondendo a pergunta da Mari, para um modelo muito mais de eficiência. A gente vai ter que trabalhar, vai ter que fazer mais com menos gente, não vai ter recurso disponível para sair crescendo aleatoriamente e continuar com as taxas de conversão mais baixas que atendiam os fundos naquele momento, agora não atendem mais. A gente vai ter que melhorar a taxa de conversão, melhorar a eficiência e colocar inteligência, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas assim, colocar inteligência no processo de vendas. Onde eu tenho o direito de vencer, né? Assim, antes a gente dava tiro para tudo quanto é lado e via quem vinha, né? A gente jogava tarrafa e o que tirava de lá, né? Agora não mais. Agora a gente vai ter que ser mais específico na nossa atuação. Tá, Mari? Juntando um pouquinho o que você falou, Marcelo, e com o que o Carlos falou antes. O Carlos falou bastante ali da importância da gente pensar em alguns processos que a gente precisa ter ao longo do processo de venda, para garantir a margem, o resultado, a eficiência ali na ponta. Como que a gente adapta os times, né? Pensando em pessoas mesmo, pessoas, vendedores que estavam ali, primeiro naquele momento onde eles estavam sendo cobrados por você precisa falar com trocentas empresas, vamos crescer, 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 e agora pensando num processo um pouco mais construído, pensando ali na maior taxa de conversão, talvez pensando ali num account planning, num planejamento de um cliente estratégico, até a própria equipe de marketing, pensando num marketing mais direcionado, estratégia de ABM. Como que a gente muda ou então traz esse vendedor para esse mindset diferenciado, pensando em cultura, pensando em tudo isso dentro da empresa? Vou lá, Marcelo, quer começar essa? Vou lá, então. Bom, quando a maturidade de cada negócio, né? Quando a gente fala ABM, contas estratégicas, account mapping, não se aplica a todos. Então, acho que aí a gente tem que começar, né? Qual é o meu ticket? Acho que esse é o primeiro ponto de partida. Se o ticket é mais alto, uma venda mais transacional, aí, sem dúvida nenhuma, né? O processo e a cultura, ele já vai direcionar a trabalhar com uma personalização maior, né, com baixo nível de quantidade, um baixo volume de empresas, para que eu possa personalizar e entender cada uma dessas empresas. Pegando esse gancho, né, o que é o account planning? Na verdade, nada mais é do que olhar para a minha base de clientes, seja potenciais clientes, ou seja, clientes da base, entender meu portfólio de ofertas e fazer um cruzamento para entender que se cada um daqueles clientes, qual é o esforço ou quais são as oportunidades possíveis para eu vender em cada uma dessas contas, dessas empresas. E aí eu consigo entender o potencial de cada uma e eu não preciso mais ficar buscando dezenas ou centenas de empresas no mercado, porque eu entendo que aquele volume possível de oportunidades na minha base ou em clientes que eu já tenho algum vínculo, pelo menos um mapeamento, eu posso trabalhar. Quando a gente vai para uma venda mais transacional, aí eu não posso me dedicar tanto a cada um desses clientes, né? O ticket mais baixo vai fazer com que eu gire mais. Então, essa mudança de percepção e de cultura, ela é fundamental com o nicho que cada um está no mercado. Então, tickets maiores, naturalmente vai vir a cultura de personalização.
tickets baixos, vai vir a cultura de processo para eu poder ganhar mais volume. Só volume não justifica, só volume nunca traz o resultado. Eu chamo isso de espiral da morte. Eu quero mais volume, com mais volume eu acabo tendo menos eficiência. Baixa a minha eficiência, que me leva a buscar mais volume ainda. Coloco mais volume ainda de geração de demanda, diminui a minha eficiência. E com isso eu vou cada vez prospectando mais, querendo varrer mais o mercado e diminuindo cada vez mais minha taxa de conversão, até eu entender que eu já falei com as milhões de empresas que tem no nosso mercado e acabei convertendo pouco. E eficiência vai muito, né, Carlos, pela questão dos processos estarem muito claros, mas também pelo uso de ferramentas, né? Assim, pessoal de vendas, assim, eu como vendedor, às vezes tinha uma resistência de usar CRM, preencher negócio de visita e tal, mas esses dados, essa inteligência, gente, ela é super importante para que vocês mesmos tenham o controle do processo, senão a gente não consegue perceber onde é que estão as mudanças. E aí eu quero usar um exemplo nosso aqui também. A gente é muito B2B num produto um pouco mais complexo, né? O que o Carlos falou, o transacional talvez seja um pouco diferente. Vou falar um pouco mais aqui do nosso DNA. A gente tinha uma característica, quando a gente construiu a máquina de vendas, de uma geração de demanda de inbound e outbound muito forte, mas em qualquer tipo de cliente. Então, entrava um volume muito grande, o vendedor ficava paradinho ali esperando, o SDR e o BDR geravam as leads e era uma intensa jornada de reuniões que viravam pouca coisa, né? O que eu acho que é a mudança, Mari, assim, em cima da sua pergunta, é que o vendedor passa a ter uma responsabilidade muito maior sobre a gestão dessa carteira, ou seja lá do território, ou seja lá, né, do pod, o nome que a gente vai dar, que ele vai ter. Então, ele precisa discutir mais com o BDR, ele precisa discutir mais com a área de inteligência, se houver uma área de inteligência na empresa, para entender o seguinte, onde nós vamos bater, com que pitch nós vamos falar, né? Porque o modelo anterior de máquina, ele ficava ali recebendo e criticando às vezes, né? Cara, não está legal, a lead não está boa, ou então está boa, e isso funcionava de uma certa forma. Agora não funciona mais. Então, se a gente não parar, não dedicar um tempo a se planejar, se organizar, seguir processos, como o Carlos falou, dificilmente você consegue fazer a transformação do volume para a eficiência. Tá? Então, assim, é uma mudança bastante grande e alguns vendedores têm característica, algumas pessoas têm característica. Eu era um cara de vendas que assim, eu sempre me planejei muito, eu gostava de me planejar, eu me dedicava a me planejar. Né? Na empresa que eu trabalhei, uma delas tinha um negócio chamado registro de reclamação. Ninguém queria, porque era registro de reclamação de cliente, pô, ninguém queria, eu adorava, eu pegava aqueles bolos, na época era papel, eu sou velho, gente, na época era papel, havia um monte de registro de reclamação, e eu olhava e falava, me dá esse negócio aqui. Quando eu ia lá e resolvia o problema do cliente que estava reclamando, eu vendia, cara. Mas a galera não entendia, a galera achava, dor de cabeça. Então, assim, a gente precisa se organizar, se estruturar e planejar melhor. Acho que o planejamento começa a entrar, planejamento com dado, com informação, com inteligência, começa a entrar muito mais na agenda. Então, o time de vendas, os vendedores, os BDRs, os SDRs que forem mais estruturados, organizados, eles vão ter muito mais chance nesse modelo de eficiência agora. Deixa eu só complementar um pouco, Mari, pegando o gancho. O que a maioria das empresas fazem ainda hoje? Tá? A gente está falando de processo, né, de visibilidade, ter controle, taxa de conversão. Mas a maioria das empresas ainda contrata um time de vendas ou vendedor, né? Faz a integração, o banho de loja internamente, falando do seu produto, do seu mercado, da sua solução, do seu serviço, e passa a meta para ele. Então, simplesmente delega para a equipe, delega para o vendedor o como ele vai atrás, o que ele vai fazer. Então, eu contrato 3 vendedores, explico qual que é o meu produto, qual que é o meu serviço, e falo, ó, cada um tem que trazer 1 milhão de vendas, pronto, valendo o jogo. 1, 2, 3 e já. E um vai para o telefone, o outro vai para o LinkedIn, o outro sai para a rua. Isso que é o que a gente chama da falta de processo. Ah, mas eu tenho um processo porque está aqui, eu tenho um funil de venda, eu tenho um CRM que tem fase 1, prospecção, fase 2, proposta, fase 3, negociação. Não é isso. O que a gente está falando de processo é conseguir contar a história do dia a dia, né? É conseguir ter uma linha clara de quais são as atividades, as tarefas que precisam ser executadas e qual é a conversão e a produtividade de cada uma dessas tarefas, dessas ações. É claro que o lado individual sempre vai prevalecer, a argumentação, a abordagem, etc. Mas o que a gente tem visto é que o processo, o fato de ter macrofases de um funil de vendas, chama isso, eu já tenho um processo de vendas. E não.
Eu simplesmente delego para a minha equipe a forma de trabalhar. E, normalmente, o gestor, ele delega dessa forma, porque nem ele sabe como faz. Então, ele resolveu o problema dele, ele tirou dele e passou para a equipe. Aí, ele começa a cobrar a meta da equipe. E o vendedor fala, mas eu não sei nem por onde começar. Ah, mas é o seu papel, você tem que trazer esse resultado. Aí, você não bateu a meta? Eu te mando embora e contrato outro. E não resolve o problema na essência. Então, o processo, a metodologia é para poder criar essa cultura, já que a gente está falando um pouquinho de cultura aqui, a cultura de quais são, né, qual é o passo a passo, o que eu preciso fazer para que eu possa treinar o meu time, capacitar meu time e qual é o resultado que eu espero de cada uma dessas atividades. Com isso, fica fácil, né, vender o conceito do CRM. Né? Por que ninguém gosta de preencher CRM? Porque eu não preencho CRM porque eu não sei, aquela informação não serve para mim, só está servindo para alguém me espionar. Né? E a analogia que eu faço de CRM para o vendedor é com o Waze no nosso dia a dia. Né? Algumas das pessoas já devem ter me ouvido contar essa história. A gente sai de casa sabendo para onde a gente vai, mas a gente liga ao Waze, porque a gente acha que vai ser mais fácil, se tiver algum acidente ou um trânsito, ele vai corrigir minha rota. O vendedor tem que ter essa mesma dependência do CRM. Né? Ele tem que começar o dia dele falando, deixa eu abrir meu CRM para saber o que eu preciso fazer, qual é a rota que eu preciso fazer para a minha venda. E não simplesmente vou registrar alguma atividade que eu fiz para alguém poder gerar um relatório para a gestão que não é para me ajudar no dia a dia. E o CRM só consegue fazer isso se ele for retroalimentado, né? Se ele continuar ao longo da jornada preenchendo o que está acontecendo, qual o momento do funil, aonde está acontecendo a conversão. E eu acho que entra muito aquilo até que o Marcelo falou agora há pouco, de como eu vou vender para o meu cliente. Existem vários métodos, né? Se eu solucionar a dor que ele está tendo ali, o problema que ele tem, a chance de eu conseguir converter é muito maior. E aí você vai percebendo isso com os dados que você vai acumulando ao longo do processo de vendas, e o CRM acaba sendo a ferramenta para colocar todas essas informações e tirar esses insights. Olha que interessante isso, deixa eu roubar mais um minutinho aqui. O exemplo que você trouxe, Marcelo, ele criou o processo dele. E aí pode ser que os outros vendedores não faziam isso e ele estava destacando. E o que é uma metodologia? Uma metodologia é a observação da repetição de casos de sucesso. Ninguém inventa nada. Se eu fico vendo que o Marcelo é o meu melhor vendedor e dá certo porque ele está resolvendo o problema, eu vou entender que resolução de problema gera mais resultado, aí eu transformo isso num processo e explico para todo mundo, falando, gente, a gente tem que replicar o que o Marcelo faz. Né? Aí normalmente, eu conto, né, até uma piadinha, que normalmente quem faz isso é um americano, que batiza com algumas siglas, né, dá o nome disso, lança um livro e fica milionário, e a gente compra esses livros. Mas ninguém inventou a metodologia, foi a observação de pessoas bem-sucedidas fazendo aquilo na repetição, e a gente fala, bom, deixa eu entender o que ele faz para dar certo. Então, a gente não precisa ser tão inovador, a gente não precisa ser tão criativo, é só a gente observar o que dá certo e conseguir replicar isso. Carlos, adorei o Waze aí, acho que faz todo sentido. E eu não tinha te escutado isso, não. Agora, que eu achei que eu fiquei curioso, gente, assim, a gente já está com mais de 200 pessoas na sala, né? E assim, que eu fiquei curioso, assim, fazer uma enquete, não sei se a gente tem enquete, se não tiver, é só botar no chat. O que o Carlos falou sobre como é que as empresas lidam planos de venda, que jogam o plano de venda na mão do vendedor e não ajudam, não definem um processo e tal, isso é uma realidade? Eu vi, teve uma pergunta para uma pessoa que colocou ali, pô, ainda tem empresa que faz isso? Eu acho que tem, tá? Estou curioso, queria ouvir vocês, assim, se vocês têm essa percepção de que muita empresa ainda faz isso, ainda joga, assim, o vendedor vai lá, tua meta é 1 milhão, se vira, meu irmão, o território é X e bate, pô. Estou curioso com isso. Muito sim. Está tendo uma chuva de sim. Olha quanta oportunidade, Carlos, aí. Quanta oportunidade de estruturar. Vida, né? Estruturar no final, vou deixar os meus contatos aqui, né? Cara, muito sim. Impressionante. Eu queria fazer um link. O Carlos agora falou uma palavrinha-chave aí, que é inovação, né? E ele falou que ninguém nem sempre inventa tudo. Às vezes está observando uma característica de sucesso de alguém e você cria um processo inovador, entre aspas. Esses dias eu estava assistindo uma palestra do Israel Salmin, o CEO da Melius, e ele comentou que ele passa a maior parte do tempo dele, mais ou menos assim, né? Não vou citar exatamente, mas ele falou que passa a maior parte do tempo dele
buscando o negócio ou o produto que vai destruir o produto atual dele. Ele estava falando, em outras palavras ali, de inovação. E pensando nisso que a gente falou agora, de busca por eficiência, de seguir processo, vocês enxergam que existe algum tipo de contradição entre essa busca de eficiência e inovação de processo? Posso começar essa, Carlos? Assim, vamos lá. Por coincidência ou não, né, todo mundo já ouviu falar no chat GPT, né? Acho que não, todo mundo sabe o que se trata, né? A gente estava no domingo agora trocando mensagem com o nosso head de inovação aqui sobre isso, porque a gente precisa ser muito rápido para entender, né? Olha como é que são as coisas. A gente montou um processo de inovação, de eficiência, a gente precisa ter eficiência, etc. Mas a gente não pode ficar nunca desatento a movimentos de mercado, porque você pode simplesmente desaparecer da noite para o dia, gente. Só se olhar para trás, aí olhar pelo retrovisor, ver os casos que já aconteceram. Então, movimentos como o GPT, eles são, talvez, disruptores de mercado para muitas indústrias e muitos segmentos, se você não souber usar a inteligência que vem disso para fazer acontecer. Então, respondendo a sua pergunta bem pragmaticamente, a gente aqui tem muito olhar para a inovação, independente da eficiência, muito olhar para a inovação, e tem que ser rápido, não pode ser demorado, né? Inovação não é uma coisa que você constrói, fica esperando acontecer. Os movimentos de mercado eles são muito mais rápidos do que a gente imagina. Alguém imaginava que o banco ia falir na sexta-feira? Não. Alguém imaginava que o GPT ia ser lançado, que ia ser o boom que foi? Não. Né? Tem muita coisa que acontece que morre, tem muita coisa que acontece que faz disrupção. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro ligado, independente da inovação. E as coisas têm que caminhar juntas sim, tá, Mari? Exato, né? É a diferença da inovação incremental e a disruptiva, né? Aquela disruptiva é aquela mais difícil, que pode, né, ter um impacto maior, mas a incremental vamos melhorar o processo a todo dia e aí vamos ganhar mais eficiência, né? Então, sem dúvida, faz sentido, né? Quanto mais eficiente eu serei, mais inovação eu posso incorporar ao meu processo. E isso tem total link com a questão da cultura que a gente estava falando antes, né? Porque se a gente está na empresa, que foi citada aqui como exemplo ruim, que infelizmente a gente ouviu vários sims aqui, onde você contrata uma pessoa, dá uma meta para ela e não bateu em 3 meses troca de vendedor, acaba não tendo o espaço para inovação também, né? Do cara ter ali o tempo dele de entender os processos da empresa, pensar como ele vai melhorar. Então, como até no exemplo ali que o Marcelo tinha dado, como ele chegou ao momento que ele ia olhar os problemas que os clientes estavam tendo e tentar resolver. Acho que a cultura da empresa, para ela permitir também que o funcionário traga esses inputs, essas características de inovação, também faz parte um pouco também do DNA da empresa. E eu acho que isso mudou muito aí ao longo dos anos. Eu lembro no início da minha carreira, faz tanto tempo assim, mas antes era muito difícil você ver entrevistas de cultura para você entrar nas empresas. Você tinha que fazer todo um processo seletivo, você tinha os seus questionários de competência, você tinha vários tipos de processo, e no final você atendeu as expectativas ali das competências e dos soft skills, você era contratado. Hoje em dia eu vejo que, pelo menos essas empresas que estão olhando mais para frente, com uma pegada maior na inovação, elas já olham um pouco mais para essa parte de cultura, com o mesmo peso até que as competências. Então, adianta eu ter uma pessoa que tem super competência num certo na posição que eu estou contratando, mas ela não está aderente à cultura da empresa, essa pessoa provavelmente vai gerar atrito. E aí vai até de encontro. O Jorge, no início do nosso chat, ele perguntou ali, quando o Marcelo falou de DNA do vendedor, não deveria depender do talento, só do talento do vendedor? Mas eu acho que o talento sozinho, sem estar alinhado com a cultura da empresa, com as metas e os processos, também acaba podendo gerar uma frustração ali no time, tanto no vendedor super talentoso, quanto na própria equipe. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala em venda, né, e virou jargão falar hoje em dia que venda é ciência e venda não é arte.
né? Então, todo mundo que faz a venda por intuição, de improviso, que tem já aquilo, né, o famoso sangue de vendedor, de novo, ele repercute de uma forma intuitiva algum processo, alguma metodologia que dá certo e ele faz do jeito dele. Essa cultura de fazer diferente, de querer buscar resultado, está dentro dele. Quando a gente vai para a formação de um time de vendas, e até vou abrir um parênteses aqui, o que eu chamo de um time de vendas de alta performance? Eu gosto de colocar ele em 3 pilares, porque isso vai ter muito a ver na cultura e comportamento. Quais são os 3 pilares? Produto e mercado, processos e ferramentas e conhecimento de vendas, de técnicas de vendas. Produto e mercado, né? Cada empresa tem, no caso, a Cortex tem ali as suas soluções, né? A sua inteligência, mas depois a gente fala em processo e ferramentas, né? Como que eu uso o Waze, né? Como que eu uso o CRM, como que eu uso tudo isso no meu dia a dia, qual é o processo, o que eu preciso fazer? E depois a gente tem essa parte aí de técnicas de vendas. Se eu não tenho a cultura e o comportamento para entender este cenário e querer me desenvolver num ambiente agradável, etc., porque eu gosto de simplificar um pouco, eu não vou romantizar tanto a cultura, né? O que a gente está trazendo de cultura é o óbvio, né? A gente quer pessoas de bom relacionamento interpessoal, pessoas simpáticas, pessoas agradáveis, pessoas buscando aprendizado constante, pessoas querendo trazer resultado, querendo bem, sendo ética. A gente não está inovando, não é uma coisa do momento agora. Isso sempre foi importante, só que agora a gente fala de uma forma muito mais aberta. Mas, né, a atitude que a gente busca nessas pessoas, que a gente está chamando de cultura, né? Claro, tem as empresas mais formais, tem as empresas mais descoladas, e as pessoas têm que ter essas culturas para poder interagir nisso. Mas vê naquele princípio básico do bom convívio do ser humano. Então, claro que a cultura ela vai repercutir no resultado, mas não só em vendas, né? De qualquer área. Não sei se eu filosofei muito aqui, Marcelo, me ajuda. Não, tá bom, tá bom. Tá bom. Não, vamos lá, gente. Assim, essa pergunta é muito ampla, né, Mari? Assim, ela pode ir para muitos lados. Eu queria para um lado um pouco diferente do Carlos. Eu acho assim, acho que todas as empresas têm a sua definição de cultura, né? E todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa, né? A gente quer, pô, aqueles profissionais que sejam engajados, que, pô, busquem resultado e tal. E que talvez não sejam tão conflituosos, que não sejam aqueles caras que trazem muitos problemas. Então, assim, você tem uma definição de cultura mais ou menos padrão na maioria das empresas. Claro, com uma característica ou outra, né? De liderança, de dono, de fundador, etc. Mas eu vou com o outro lado da moeda. Eu acho que a cultura ela tem que ter uma via de mão dupla, né? E o que eu tenho percebido no mercado hoje em dia é que os profissionais mais novos, eu vou dar o conselho aqui aos mais novos, eles têm muito pouca paciência para construir as coisas, tá? E as empresas também têm pouca paciência com os profissionais, né? Então, assim, por isso que eu falo que é uma via de mão dupla. Então, eu acho que ambas as partes, né, precisam ter um pouco mais de paciência para construir seus espaços, porque demora um pouco, né? Quando você entra numa empresa para entender o que a empresa faz, entender a cultura da empresa, entender o produto, entender o portfólio de clientes, se posicionar no mercado, como demora também para trazer resultado às vezes, né? Eu sei que eu sou um cara que cobro vendas, mas eu tenho essa opinião de verdade, tá, gente? Então, eu acho que é uma via de mão dupla, e eu vejo muita gente, uma crítica agora aos times de vendas também, que assim, eu vejo muita gente que não tem paciência, o cara passa 3 meses, não ganha comissão, vai embora. Quando ele passa 3 meses, não ganha comissão e vai embora, porque achou um outro emprego para ganhar R$ 1.000 a mais ou R$ 500 a mais, ele pode ter deixado de ganhar um ano de comissão maravilhosa, porque no 4º mês ele bombaria, ou no 5º mês ele bombaria de resultado. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Eu acho que as empresas exigem, eu acho importante que as empresas tenham entrevistas de cultura, sim, mas eu acho que nós, né, devemos sempre assim testar muito isso nas empresas quando a gente vai para um processo seletivo, porque é importante que a gente construa esses processos, essa forma de trabalhar e tenha esse tempo, porque senão a gente vai ficar pulando de galho em galho e nunca vai dar certo, a gente nunca vai ter uma história bacana para contar, tá? Então, estou falando de cultura meio que de uma forma diferente do Carlos aí, mas eu acho que a cultura é mais genérica, eu acho que é muito mais uma questão de comportamento mesmo e que a gente construa nossas histórias aí. Não é só a empresa, né? Com certeza. Pessoal, faltam 15 minutos aqui para o nosso horário. Eu queria pedir para vocês, quem tiver dúvida, quiser colocar nas perguntas aqui no chat, já a gente vai abrir para ler as perguntas aqui
para os nossos convidados, então fiquem à vontade. Eu acho que, só para a gente finalizar, acho que um ponto que ficou talvez pouco abordado, é a questão do próprio papel do marketing e das ferramentas de tecnologia dentro da construção desses processos, né? A gente falou um pouquinho lá, o Carlos até explicou uma parte mais conceitual ali de account planning, de ABM, mas como a gente traz aí o marketing para dentro dessa definição de processo de funil, como ele pode ajudar até o atingimento e a construção dessas metas de venda? Bom, eu vou direcionar a resposta. De novo, a resposta tem resposta alguns é ampla. caminhos. Eu vou direcionar para um exemplo mais simples aqui de volumetria mesmo, que a gente está falando de métrica, né? Se eu consigo projetar a minha meta de venda e eu tenho ou projetado ou já histórico minhas taxas de conversão, eu vou saber exatamente, né, a geração de demanda que eu vou precisar. Então, em vez do marketing gerar os MQLs ali aleatoriamente, né, pelo esforço, é como que eu consigo acoplar essa geração dentro do meu funil, um funil único de marketing e vendas, para que ele possa ser abastecido. Além disso, saindo da parte de métrica, é como que o marketing ajuda ao longo de toda a jornada. Aí, principalmente quando a gente está falando mais ABM, né, mais contas enterprise, onde o marketing precisa não só gerar demanda, mas ele precisa ajudar na conversão dessa demanda. O que é ajudar na conversão? Se eu tenho, né, algumas oportunidades que estão numa fase de proposta, né, por que o marketing não pode me ajudar a fazer um evento trazendo cases de sucesso ali que estão passando exatamente aquelas mesmas experiências, dores, para que me ajude a converter? Né? Então, cases e alguns eventos, alguns direcionamentos percebendo ao longo da jornada do funil, sem dúvida nenhuma, vale a pena acelerar essa operação. Vou trazer até para um gancho que você trouxe da Melius. Recentemente, a Melius é cliente nosso também, a gente foi lá, redesenhou os processos e a gente viu que tem, né, toda uma jornada sendo estruturada. Enfim, eles estavam com um sistema onde eles não tinham a visibilidade, e a gente conseguiu desenhar, né, toda uma jornada de geração de demanda até a conversão e até integrando com várias outras unidades de negócio que eles têm ali. Eu não posso contar detalhes aqui, mas só para trazer que o marketing ali, né, e a geração e todas as áreas estão na mesma ferramenta, olhando os mesmos indicadores, tendo a gestão de toda essa jornada de uma forma integrada. Então, sem dúvida, até a nossa marca como Marketing for Sales é entender que marketing e vendas são únicos. A gente tem que olhar o processo de aquisição de cliente como um só, desde a geração até a conversão. O Carlos já disse tudo, mas só queria acrescentar uma coisa que dores reais, né, gente? Assim, a gente tinha um desalinhamento, só para deixar claro, eu concordo totalmente. Para vocês terem uma ideia, a gente criou uma área aqui, que é uma área de field marketing, que é uma área 100% ligada a vendas, né? 100% tem uma área de marketing institucional, mas a gente tinha uma dor aqui que era o seguinte: o desalinhamento de metas. É uma coisa que tem que ser tratado, né? Então, eu tinha um time de marketing muito mais focado em geração de volume e um time de vendas focado em taxas de conversão e eficiência. Isso estava dando problema, né? Era muita geração de oportunidade, consequentemente recusadas, etc. Então, o único adendo que eu coloco aí é que é muito importante alinhar as metas. A gente já fez esse ajuste aqui e hoje nosso time inteiro na esteira está alinhado. Então, todo mundo tem o mesmo objetivo, sabe o que precisa, quanto de pipe eu preciso, qual a taxa de conversão que eu preciso, qual o esforço necessário para atingir aquele pipe, quantas pessoas, né? Então, é importante demais todo mundo estar alinhado pela meta, porque se a gente faz, apesar de ser o mesmo funil e eu estar 100% alinhado com o Carlos, mas se a gente define metas diferentes, você gera conflitos, tá? Mas é pré-requisito, né? Mesmo o funil, as métricas têm que ser alinhadas, né, já? Senão, cada um vai para um caminho. Bom. Pessoal, vou ler agora um pouquinho as perguntas do pessoal aqui no chat, tá? Primeira pergunta foi talvez eu não pronuncie corretamente o nome, mas podem me corrigir, Machanguana. Gostaria de saber se é possível dobrar o lucro de venda no prazo de 1 ano. Por exemplo, lucro de 500 mil e para 2022 e para o ano 2023, 1 milhão. Acho que esse vai bem de encontro com o que a gente estava falando lá no início, de crescimento acelerado versus eficiência. Vocês querem comentar?
Eu posso citar um caso rápido, Carlos, depois desculpa aí, cara. Assim, Cortex. Só para vocês terem uma ideia, a Cortex em 2 anos cresceu 7 vezes. Então, a resposta é sim, é positivo. É positivo, é possível, né? Eu só vou complementar aqui que como que você pode alavancar resultado? Descobrindo quais são as suas taxas padrão de mercado. Então, o ideal não é... Eu não vou dobrar resultado dobrando o meu time. Eu vou dobrar resultado dobrando o volume, né, de oportunidades que eu tenho dentro daquelas métricas. Então, se eu tenho todas as taxas de conversão mapeada, se eu duplicar essas taxas, né, essa volumetria, eu consigo duplicar resultado. Boa. Ah, Agora e só pergunta. complementando, né? Não significa, é possível, mas cada caso é um caso. Eu gosto de fazer sempre esse disclaimer aqui, depende do mercado, depende do que está inserido. Dá para dobrar resultado? Sempre dá, desde que exista mercado para isso. Importante entender o tamanho do mercado, né? Claro. Agora a pergunta do Jorge. Field Marketing, podem aprofundar um pouco sobre esse tema? Fazer um geralzão? Acho que, Carlos, se quiser comentar. Posso trazer aqui, bom, a Field Marketing vai na definição das ações de campo, né? Do que o marketing está fazendo ali para poder trazer resultado, ajudando o pessoal ali de vendas. Então, desde de eventos, materiais, enfim, ações direcionadas a ajudar os vendedores a trazer resultado. Tentei fazer de uma forma bastante resumida. Aqui a gente fez um bicho diferente, tá? Aqui a gente juntou um pouquinho, a gente juntou toda a parte de geração de demanda como field marketing, tá? Então, desde da criação de conteúdo, né, de mídias digitais, mídias pagas, etc., até a execução mesmo até chegar numa OP, vamos dizer assim, né? Aí a OP vai para a vendedora. Então, a gente juntou estratégia de execução, tudo focado em geração de demanda. Não sei se eu respondi aí a pergunta, mas focado em geração de demanda. Então, field marketing, para mim, é tudo que está ligado ao funil inteiro, né? Ao funil de vendas. Ok, então só para complementar a visão que ele trouxe, diferenciar o que seria mais branding, mais institucional, do que ações para venda. E tudo que está direcionado, no caso da Cortex, para venda, está sendo considerado field marketing. Perfeito, Carlos. Boa. Pergunta do Marcos Costa. Como diz Porter, um dos pontos a serem observados correspondem ao marketing para gerar a primeira vontade de adquirir um produto com alinhamento do processo de venda. Pergunta: como promover, ou não, o que promover em vendas em um segmento regulamentado? Pergunta mais difícil. Eu vou pedir para você ler a contextualização anterior. Vamos Eu lá. entendi a pergunta, mas não a Como contextualização. diz Porter, um dos pontos a serem observados corresponde ao marketing para gerar a primeira vontade de adquirir o produto com alinhamento do processo de venda. Pergunta: o que promover em vendas em um segmento regulamentado? Bom, primeiro tem que entender, né, no caso, eu entenderia quais são as limitações dessa regulamentação. Né? Vou dar um exemplo, né? Advogados, né, escritórios de advocacia não podem prospectar. Então, limita bastante algumas ações que são feitas. Então, nessa regulamentação, muitas vezes ele é regulamentado, porém, tem alguma obrigatoriedade que o governo acaba trazendo e que isso gera oportunidades. Então, para mim, ainda está um pouco solto ainda para eu conseguir compor aí como que eu poderia direcionar. Deixa eu tentar ver se eu entendi também, mas assim, vamos lá, você tem LGPD agora, né? A gente tem lá, a gente não pode ter dados de pessoa física, então você tem uma regulamentação específica, né? Isso não deveria inviabilizar o seu produto, você tem que construir o produto focado nesta limitação específica. Mas eu diria o seguinte, assim, mesmo sendo um segmento regulamentado, gente, eu vejo várias empresas que atingem um sucesso absurdo exatamente, entenderam a dor daquele segmento regulamentado, daquela regulamentação, e trataram essa dor e acharam soluções específicas para isso. Então, o fato de ser um segmento regulamentado, eu não acho que é uma grande objeção. É entender, estudar, como o Carlos falou, entender exatamente quais são os bloqueios e tentar achar as soluções para aquilo. Acho que todas as empresas de sucesso, elas buscaram sempre a solução para alguma dor, né? Então, qual é a dor desse segmento? Acho que é buscar fazer essa análise de forma estruturada e que eu acho que tem, sim, tem oportunidade. Vejo vários casos de empresas assim.
Eu pegando vim de um um gancho, mercado não de sei se... energia, desculpa, Carlos, eu vim do mercado de energia que é extremamente regulamentado, né? Então, você tem toda uma estrutura governamental por trás, onde determina basicamente o que pode vender, como pode vender, aspectos técnicos. E eu acho que o que é mais importante, né, pensando num processo de venda, não só a qualidade do que você está vendendo, como você está vendendo, principalmente no ambiente regulamentado, mas a parte de relacionamento é muito importante, né? Como você vai, por exemplo, pensando em RFPs, licitações, como você vai saber que está saindo uma RFP, entender como criar relacionamentos mesmo com sistemas regulamentados para estar ali no momento certo e na hora certa. Eu acrescentaria esses pontos aqui. Gente, eu acho que a última pergunta, porque faltam 5 minutinhos para o nosso tempo, estão me pedindo também para lembrar vocês que daqui a pouco tem mais uma palestra que está focando em inteligência de vendas usando o BI. Mas uma pergunta que eu achei bem legal aqui, a gente falou um pouquinho, mas eu acho que é legal voltar, é do Gabriel. Ele falou assim: sou novo no mercado. Como posso explicar de forma clara ao vendedor a importância do CRM? Deixar mais claro para ele a ideia do Waze. Esse é o Carlos. Carlos, fica à vontade aí, cara. Vou dar o meu exemplo pessoal, tá? A gente é parceiro HubSpot e internamente na Market for Sales a gente usa o HubSpot, né? Inclusive a Cortex também usa o HubSpot. O que acontece? Quando eu vou começar meu dia, eu abro o HubSpot e ali tem todas as atividades, todos os lembretes que eu preciso fazer. Então, os e-mails que eu preciso enviar, as reuniões que eu vou fazer, né, as atividades futuras, eu tenho toda a minha visão ali. Além disso, né, o que cria dependência para o vendedor? Né? Ele começar a ver que se ele faz por ali, a vida fica mais fácil. Vou dar um exemplo tentando tangibilizar. Se eu envio os e-mails dentro do HubSpot, ou pelo HubSpot, ou integrado, ele começa a me dar o alerta de abertura, né? Quando que um cliente visualizou um documento, uma proposta, isso vai gerando estatística. E eu começo a me viciar nessas informações. Se eu paro de usar isso e mando um e-mail sem nenhuma rastreabilidade, eu falo, está faltando alguma coisa. Então, eu já criei uma dependência em entender que aquela ferramenta me ajuda no dia a dia. Né? Quando a gente vai para a gestão, é a mesma coisa. Né? Se eu não consigo olhar o que está acontecendo com o meu time e não crio, né, a cultura para que eles possam olhar esses indicadores, eu acabo tendo um voo cego. Eu só olho lá na semana, abro uma vez para ter aquela visão de pipeline, de forecast, e não faço esse acompanhamento. Então, trazer o que a gente fala aqui da dependência do dia a dia é que... Vou fazer outro parênteses aqui. 2 pontos principais do CRM. Ele tem que atender a gestão, mas ele tem que atender o time operacional. Se ele não for um CRM que possa ajudar o time no dia a dia, né, ele vai ser um CRM odiado. Então, é aí que a gente fala dessa dependência, usar como se fosse o Waze no seu próprio dia a dia. Marcelo, você quer pontuar alguma coisa? Não, é o que o Carlos falou, assim, eu não vivo sem CRM, mas eu não vivia também sem CRM como vendedor, que é o que ele falou, assim, a gente entra, a gente tem que ter uma visão nossa sempre, assim, dependendo do nível que você está no nível do seu território, da gestão do seu território, você está no nível acima com vários territórios, você tem toda uma estrutura comercial, é importante você acordar e poder visualizar isso em algum lugar, senão você não sabe o rumo, você não sabe para que lado você vai, você não sabe o que você tem que fazer. Então, assim, acho que a forma de convencer alguém do time de vendas de que CRM é importante é mostrar para ele isso. É realmente, cara, olha aqui, ó, se você organizar, olha como é que vai ficar mais fácil a sua vida. Eu faria isso, eu sentaria com a pessoa, mostraria, usaria, por exemplo, vou fazer uma propaganda do HubSpot agora aqui para o meu amigo Carlos. Assim, o HubSpot é muito fácil para isso. Eu entro, eu consigo visualizar tudo. Então, eu acho que a cada cluster, a cada pod, a cada território, você consegue fazer a mesma coisa. Então, sentar com o vendedor e realmente mostrar para ele isso, mostrar os benefícios, que fica fácil, realmente fica fácil. Assim, muda a vida completamente. Eu Preencher acho os dados é ruim, mas assim, depois que você está preenchido, que você começa a dar sequência, muda o jogo. Acho que a estratégia de mostrar para o outro que algo é importante de ser feito, eu acho que vai de maneira generalista, né? Não só para o CRM, é mostrar como aquela ferramenta vai trazer benefícios para quem estiver usando.
E aí trazer exemplos de dentro de casa, mostrar os resultados, como a meta foi alcançada a partir de um preenchimento de CRM. Qual é a comissão no final do dia ali que ele vai conseguir talvez aumentar porque ele está entendendo melhor como ele trabalha, o que funciona, o que não funciona. Então, acho que é trazer para a realidade do vendedor ali por que aquilo é importante. Pessoal, eu vou abrir para considerações finais agora, porque a gente já estourou o tempo, foi bem rico o papo, mas é isso, eu queria agradecer a presença de todos e abrir para o finalzinho aqui, só para vocês agradecerem ao público também, e vamos dar tchau para o pessoal e para a plataforma, para a palestra de BI já já. É ótimo. Bom, deixa eu ser bem breve aqui. Primeiro, mais uma vez, aí agradecer o convite. É sempre legal trazer aqui um pouco da nossa experiência e trocar com vocês, como eu tinha falado no começo. O tempo passa rápido, enfim, tem muito exemplo, muito case que a gente queria contar, mas não dá. Mas eu deixo, né? Vocês colocaram ali meus contatos no LinkedIn. Para quem não pegou ali, eu estou como Carlos Henrique Campos no LinkedIn. E aí fico aberto a poder trocar, enfim, outras perguntas que vocês possam colocar. E lembrando, né, pessoal que ficou interessado também em conhecer CRMs ou outras ferramentas, a gente pode ajudar numa escolha, numa decisão e também a redesenhar processos aí, que é o que a gente faz aí pela Market for Sales, tá bom? Obrigado a todos aí, foi um prazer estar com vocês. Bom, rapidinho também, eu só agradeço a presença de vocês nessa segunda de manhã, mais de 200 pessoas, me surpreendeu, obrigado, acho que todo mundo super ávido a mais conhecimento, né, mais conversas, e me coloco à disposição para mandem as perguntas que quiserem para a gente depois para aqui, vai responder todo mundo, tá? Acho que esse tema é um tema que a gente gosta, né, Carlos? Tem muito caso para contar, a gente pode voltar num outro momento também, falar de casos, de histórias, acho que é mais legal ainda do que só essa conversa. Mas fiquem à vontade para mandar as perguntas aí, o pessoal daqui da Cortex media e a gente responde para vocês, tá? E fiquem à disposição para incluir LinkedIn, essas coisas todas, estamos 100% à disposição. Obrigado, gente. Pessoal, muito obrigada. Não esqueçam que às 10h15 tem o segundo evento, que é Inteligências e Vendas usando BI para vender mais. E é isso, agradeço a presença de todos e temos bastante conteúdo aí durante a semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.